Só quero dizer, eu quero falar pouco, né, porque nós vamos ouvir bastante. E eu quero também agradecer a primeira igreja por ceder esse espaço para nós. E também eu quero dizer que o pastor Denilson, o pastor da primeira igreja, pediu para os irmãos desculparem ele não estar aqui, porque ele tem um compromisso, né? Mas amanhã estará aqui conosco. Gostaria de lembrar os irmãos de Franca que estão aí em peso, né? Muito feliz de vê-los aqui. E eu espero que Deus faça esse momento maravilhoso para nós, que todos nós possamos ser grandemente abençoados através da palavra do pastor El. Eu vou orar, depois vou passar a palavra para o pastor Rodrigo, que vai estar apresentando o nosso palestrante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, esse momento que o Senhor separou para nós, quando nós podemos ouvir a tua voz, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito trabalhe de uma forma profunda nos nossos corações, nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Unge o teu servo que estará falando e também, Senhor, que nós todos possamos ser grandemente abençoados nesse momento santo. Nós te agradecemos essa oportunidade no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém? Amém. Helder, vem cá, irmão. Helder é alguém que, para muitos de nós aqui, dispensa apresentações. Talvez Deus seja mais desconhecido da maioria do que o próprio Helder. Mas rapidamente, dizendo um pouco do que o Helder tem feito, depois ele pode dizer mais ainda aí. Helder é membro da nossa equipe ministerial aqui na Nova Aliança, é um dos pastores ali, só que hoje tem servido integralmente no Seminário Bíblico Palavra da Vida em Atibaia, onde ele é reitor. Helder, pela graça de Deus, para a glória de Deus, é um dos referenciais na teologia brasileira hoje, entre outros. Então é um prazer, um privilégio ser colega de ministério dele. Fui aluno dele no seminário e hoje somos colegas de ministério. Então é um prazer ter o Helder com a gente nesta noite. Algo que é preciso dizer: quando eu falei com o Helder a primeira vez, dentro da sua agenda intensa e insana, algumas vezes ele prontamente disse: Rodrigo, vou tentar organizar aqui, mas eu quero estar aí nesses 2 dias. Então prontamente ele se dispôs a estar conosco aqui, falando desse tema tão relevante para as nossas vidas. Então aproveitem esse tempo, ele estará conosco hoje, amanhã à noite também. Então, se você ouviu e amanhã quer convidar pessoas para estar aqui, convide, porque vale a pena. É uma oportunidade muito boa. Como o Luiz disse, se quiser aqui ouvir o Helder. Então, vamos ouvir. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, queridos. Eu tenho um carinho muito especial por Ribeirão Preto. Foi a cidade e a Igreja Nova Aliança que me abraçou quando eu saí do seminário. Passei um tempo pastoreando, faço questão de continuar como membro e frequentemente vindo para Ribeirão contribuir para o cristianismo, para a igreja aqui. Então, quando o pastor Rodrigo, o pastor Luiz Emílio convidaram, com muita alegria, certamente vim para cá. Gostoso reencontrar alguns que foram meus alunos aqui no Sebanop, lá no Palavra da Vida, desde o curso teológico ministerial até o mestrado. Então é muito gostoso encontrar vários de vocês aqui. Deixem-me explicar um pouquinho do que será o nosso tempo hoje à noite e amanhã. O tema das nossas palestras é Ecos da Reforma Protestante. Isso quer dizer que nós vamos voltar lá para o século XVI, mas isso quer dizer que nós também vamos trabalhar uma construção histórica, um desdobramento histórico com implicações para os nossos dias. Eu não quero ficar preso apenas ao século XVI. Na verdade, em grande medida, eu estou talvez mais preocupado com o que de lá deveria ser revisitado, relembrado, para que tivéssemos um cristianismo um pouco mais saudável, um pouco mais bíblico nos nossos dias. Eu creio que não é novidade para ninguém quando nós chegamos agora em 2017, celebrando os 500 anos da Reforma, e boa parte das conferências, Brasil e mundo afora, giram em torno desse tema dos 500 anos da Reforma Protestante.
de que todos nós concordamos que em alguma medida precisamos de uma certa reforma. Em maior ou menor escala, num âmbito eclesiástico local ou numa cristandade, num cristianismo mais nacional, todos nós concordamos com isso. Eventualmente nós nos iludimos com a ideia de que surgirá alguém representando a totalidade dos cristãos, apregoando uma nova reforma, ou no Brasil ou no mundo todo. Me parece que pela configuração do próprio mundo, da cristandade, naquela época existia uma única igreja, existia apenas a Igreja Católica. Hoje, dentro só do protestantismo, da matriz evangélica, nós temos centenas ou talvez até milhares de denominações, o que torna mais difícil um indivíduo representando ou convergindo em si uma autoridade, uma liderança que possa lidar e ser a voz de tantas outras. Mas eu gosto de pensar muito que na medida em que nós pessoalmente, na medida em que nós familiarmente e eclesiasticamente ou regionalmente encamparmos alguns daqueles princípios lá de trás, certamente teremos condições ou capacidade de tornar nossas igrejas mais bíblicas, nossas igrejas melhores, podendo viver um cristianismo mais genuíno e especialmente um estudo e pregação da palavra com uma fidelidade maior. Não fará tanto parte da minha palestra hoje, o tema é só a Escritura e a hermenêutica da Reforma. Eu não tratarei do que eu quero brevemente dizer, mas aquilo que acontece no século XVIII, nos círculos protestantes, que é o liberalismo teológico, acabou legando tristemente uma das formas mais usadas de trato da Escritura Sagrada, que na verdade não é sagrada, não é inspirada, não é inerrante, não é divina, é um texto como outro qualquer e como tal deve ser lido e estudado, sem qualquer caráter normativo ou fundamental para a vida cristã. Então, quando nós pensamos no só a Escritura, ali no século XVI, na verdade nós estamos voltando para a essência, para a base de absolutamente tudo. Só a Escritura é a defesa de que apenas a Escritura, e somente ela, tem autoridade final sobre matérias de fé e prática. Desta compreensão, todos os outros solos dependem. Solo Christus, a salvação acontece única e exclusivamente por Jesus, não pela prática de rituais, de indulgências, muito menos pela veneração de relíquias ou por alguma ascendência religiosa que aproximasse o indivíduo de uma certa autoridade apostólica ou papal da Cúria Católica antiga, mas a salvação encontra-se apenas em Cristo. Especialmente no século V, a Igreja Católica disse que não pode ter Deus por pai quem não tivesse a Igreja por mãe. Então a salvação ela basicamente acontecia na Igreja. Depois eu vou referendar alguns materiais, inclusive meus, dentro de alguns desses temas que estão circulando via YouTube, internet e tudo mais, que eu devo complementar com algumas outras ideias aqui. Sola gratia, a salvação é um ato da graça de Deus, sem qualquer merecimento humano. Em 1535, Martinho Lutero escreve um livro rejeitando as ideias de um homem chamado Desidério Erasmus, quando Erasmo escreve um livro chamado A Disputa da Vontade ou a favor do livre-arbítrio, em defesa do livre-arbítrio, dizendo que o ser humano ele tinha uma vontade livre, que não era caída, não estava corrompida pelo pecado, e portanto o homem, no exercício da sua plena liberdade, poderia se valer da salvação em Cristo. Acreditava-se que a justificação era pela fé, mas a salvação era por meio das obras. Então o catolicismo naquela época distinguia justificação de salvação. A justificação era pela fé, a justificação não era sinônimo de salvação. E a salvação sim acontecia por meio de obras. É por isso que Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, prega ali nas portas da capela de Wittenberg a
as suas 95 teses, chamando para um debate, um diálogo, uma disputa pública com outros doutores em teologia, o em que consistia realmente o perdão dos pecados. Se dava por meio de compras, por meio de conquistas ou méritos, ou se dava apenas pela fé em Jesus Cristo como obra da graça de Deus. Então, sola gratia quer dizer que a salvação é obra da graça de Deus. Isso na teologia reformada é chamado também de uma ação monergista de Deus, ato exclusivo de Deus, diferentemente da proposta católica, que era sinergista, onde envolvia uma certa cooperação entre o ser humano e Deus a favor da salvação deles. Então, quando Martinho Lutero escreve o livro Nascido Escravo, ele vai combater toda a ideia de Desidério Erasmus, dizendo que o homem ele está irremediavelmente morto, totalmente morto, portanto incapaz de qualquer ação pessoal a favor da salvação de Jesus. Deve em pouco tempo ir para o ar pela editora Fiel, uma palestra minha especificamente sobre essa obra de Lutero, Nascido Escravo, ou contra a escravidão da vontade, ou a favor da escravidão da vontade, contra o livre-arbítrio de Desidério Erasmus. Em algum momento isso deve vir pelo site da editora Fiel. Sola Fide, a salvação é por meio da fé apenas, por absolutamente nada mais, nenhum acessório, nenhum adendo, nenhuma ação à parte da fé é necessária, porque a fé é a apropriação, ou por meio da fé nós nos apropriamos do sacrifício substitutivo de Cristo Jesus, nos apropriando então dos méritos desse sacrifício e por isso somos salvos. A fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos, não é a causa da salvação, não é o fim da salvação, mas o meio pelo qual, que é o sacrifício único e exclusivamente, solo Cristo, e a fé apenas, absolutamente nada mais, nenhuma veneração de imagem, nenhum pagamento de penitência, nenhuma indulgência, absolutamente nada, somente por meio da fé. E só lhe deu glória, eu tratarei esse tema amanhã. O de hoje, ele é, em termos de densidade teológica, um pouco mais profundo, um pouco mais pesado. Amanhã eu quero interagir também teologicamente, mas de uma forma bem mais pastoral, dentro de uma cosmovisão bíblico-teológica. O que quer dizer viver para a glória de Deus? Ou uma perspectiva que os reformadores e posteriormente os puritanos de tradição reformada vão desenvolver muito mais o conceito de coram Deo, que quer dizer diante da face de Deus. É a consciência de que, como Lutero dizia, esteja um camponês trabalhando ali no campo, plantando ou colhendo, e esteja um pastor pregando, ambos são igualmente válidos, ambos são igualmente aceitos na medida em que fazem tudo para a glória de Deus diante da face do seu Senhor. Então esses são os 5 grandes fundamentos da Reforma Protestante. Eles não foram propostos como um livro de teologia sistemática, não foram propostos no artigo, estes são os 5 solas, tá? Eles são na verdade desenvolvimentos da teologia dos reformadores. Recomendo um livro muito bom, Timothy George, A Teologia dos Reformadores, edições Vida Nova. Excelente livro, é bem provável que seja um dos melhores livros que nós temos em língua portuguesa. Se você quer entender um pouquinho o contexto histórico e a teologia proposta pelos reformadores do século XVI e o iniciozinho do século XVII, especialmente com Teodoro Beza, que é discípulo de João Calvino e discípulo de Beza foi Jacó Arminius. Então o Beza e o Armínio interagem muito ali com respeito ao calvinismo e ao arminianismo nos cânones de Dort, ali em Dordrecht, na Holanda. Então esses são os 5 solas. A minha proposta hoje é lidar especificamente com o sentido de sola escritura e qual era a abordagem da leitura e da interpretação da escritura por aqueles primeiros reformadores. Mas antes disso, uma rápida construção histórica sobre a hermenêutica. A hermenêutica é a interpretação bíblica, a maneira pela qual, ou a abordagem que nós usamos na leitura, na compreensão e aplicação do texto bíblico. Eu não vou pegar o judaísmo passado, tá? Escolas rabínicas,
Filo de Alexandria. Eu quero partir basicamente do século II em diante, quando dois movimentos principais surgem. O movimento primeiro deles, o polemista, que é quando heresias surgem no contexto da igreja. A mais famosa naquele início de século, fim de século III, início de século IV, foi o arianismo, quando um teólogo chamado Ário, ele condena, ele combate a ideia de uma plena divindade de Jesus. Na verdade, ele questiona a chamada união hipostática, que é a coexistência da natureza divina e humana na pessoa única de Jesus. Para Ário, Jesus era nada mais do que um ser humano qualquer, mas era uma criatura especial de Deus, em nada plenamente divino. Então, as primeiras heresias, elas são predominantemente cristológicas e elas surgem no contexto da igreja. Uma outra que surge por meio de um outro teólogo chamado Marcião, virado do século II para o século III. Ele mutila a Escritura Sagrada quando ele vai extirpar do Novo Testamento todo e qualquer documento que tenha algum tipo de influência judaica. Então ele rejeita Mateus, Marcos e João, rejeita as epístolas de João, rejeita todo e qualquer documento que tenha alguma informação que sugira que o cristianismo seja próximo do judaísmo. Ele basicamente fica com algumas cartas de Paulo, fica especialmente com Hebreus, e rejeita todo o Antigo Testamento. É justamente nesse contexto, e também sob a perseguição de Diocleciano, que foi a pior perseguição no final do século II, que a igreja se vê necessitada em discernir ou apurar para si mesma quais são os livros divinamente inspirados pelos quais nós morreríamos. Que nós estaríamos dispostos a morrer porque nós não o queimaremos, não queimaremos esses livros. Então, são séculos em que a igreja lida com problemas dentro dela mesma. À medida que o cristianismo no século IV se expande, crescendo muito no mundo greco-romano antigo, os filósofos pagãos começam a criticar, questionar a legitimidade do cristianismo. Dizer que o cristianismo era uma religião, por ser monoteísta, era uma religião ultrapassada. Era uma religião que não tinha absolutamente nada a contribuir com o homem grego. Então, teólogos surgem para defenderem a primazia, a legitimidade do cristianismo, acima de tudo, toda e qualquer outra compreensão filosófica, inclusive em relação ao próprio judaísmo, e tensões surgem. E com isso, métodos de interpretação da Bíblia começam a ser desenvolvidos, porque você tem basicamente o texto bíblico e como expor o texto bíblico. Então, a hermenêutica é basicamente isso. É como você lê e entende e, portanto, expõe o texto bíblico. E duas escolas nesse intervalo entre o século IV e o século V, duas escolas de interpretação da Bíblia surgem predominantemente. A primeira delas, a escola de Alexandria, que fica no norte da África. Dois teólogos principais, Orígenes e Clemente de Alexandria, eles propõem a ideia de que... Obrigado, irmão. Eles propõem a ideia de que o texto bíblico ele tem múltiplos sentidos, ou várias camadas, vários níveis de interpretação. Predominantemente três, que é o sentido literal, que é o sentido mais básico de um texto, aquele que qualquer indivíduo consegue entender por simplesmente saber ler ou compreender a gramática de um texto. Há um sentido mais espiritualizado e há um sentido alegórico, que apenas os mais desenvolvidos na fé é que são capazes de chegar a essa compreensão espiritualizada. Com isso, a escola de Alexandria ela vai olhar para todo o texto bíblico com múltiplos sentidos. E uma das características da escola alexandrina é a busca bem arbitrária de Cristo em todo e qualquer detalhe do Antigo Testamento. Qualquer vírgula, qualquer número,
qualquer imagem, qualquer personagem tinha uma figuração ou uma tipologia cristológica. E com isso eles cometem verdadeiras aberrações. Livros de hermenêutica estão aí para contar um pouquinho para a gente. Sairá um livro meu onde eu conto boa parte da história da hermenêutica no mês que vem, no mês de maio, por Edições Vida Nova, onde no primeiro capítulo eu desenvolvo toda uma série, uma história bem mais profunda, com muito mais detalhes, fontes primárias daquilo que eu estou lidando simplesmente de forma bem superficial aqui. Então, a triste contribuição dos alexandrinos, não que eles não tenham tido coisas benéficas, eventualmente tiveram. Orígenes foi um homem sensacional. Ele desenvolve o chamado Hexápla, que ele coloca várias versões do texto grego e do texto latino e do texto hebraico numa única página, né? Hoje a gente tem Bíblia bilíngue, trilingue. A Orígenes foi o primeiro a fazer isso, então tem muitas contribuições daqueles teólogos. Mas o legado hermenêutico deles é um legado ruim, porque desprestigiava, por exemplo, a historicidade do texto. Pouco importava se aquilo que a Bíblia disse lá do Antigo Testamento tinha ocorrido ou não, se realmente houve um êxodo. Isso não era tão importante. O que importava eram os sentidos múltiplos que o texto tinha, especialmente para o seu leitor, para o seu intérprete. Com isso surge uma comunidade localizada em Antioquia, a mesma cidade que o apóstolo Paulo, no livro de Atos, tem por base missionários. Deve-se lembrar que toda viagem missionária de Paulo começa e termina na cidade de Antioquia, e diz a história que desenvolveu-se uma comunidade teológica muito forte ali, especialmente na leitura e na interpretação do texto bíblico. Quando os antiocanos eles vão propor o que vem a ser chamado de método histórico-gramatical. Parte-se do pressuposto da historicidade do texto, da existência de um autor historicamente real, de um público-alvo ou destinatário historicamente existente, e que, portanto, aquele texto tem um sentido todo peculiar, todo próprio, para aquele público original, segundo foi intencionado por seu autor. E os autores bíblicos, eles usaram termos, usaram expressões, construções gramaticais, porque inclusive por meio disso eles queriam comunicar uma mensagem. O que os alexandrinos não respeitavam tanto. Pouco importava o significado de uma palavra, o que na verdade eles faziam o que bem queriam daquele termo, porque eles desenvolvem um conceito chamado alegorese. Alegorese quer dizer basicamente dizer uma coisa por meio de outra. A palavra também significa ilustração. Então, os alexandrinos, eles atribuíam o sentido que eles queriam para a palavra. Já os antiocanos, eles vão respeitar o sentido original do texto, bem como o propósito autoral ali. O que é que o autor intencionava com aquele texto bíblico específico? Infelizmente, o que permanece durante a Idade Média, quando a própria Igreja Católica já se desenvolve mais como uma religião instituída, especialmente sob influência de Constantino, quando ele se converteu, não sabemos ao certo se converteu ou não, quando ele tem interesses em estruturar a Igreja para que atenda aos interesses do Estado, sobretudo. Então há um desenvolvimento teológico, doutrinário muito grande no século IV em diante, em que a Igreja Católica, para defender alguns dos seus dogmas, precisa encontrar sentidos ocultos, diferentes, alegóricos ali no texto bíblico. Então o que nós temos ali na Idade Média, que permanece até aos dias de hoje na Igreja Católica, como o método padrão de interpretação, que é a chamada quadriga. Isso quer dizer que todo texto bíblico tem 4 sentidos, sempre 4 sentidos. Se você acessar sites católicos, de catequese católica, tem um que é bastante conhecido no Brasil, chamado Dominus Vobiscum. Ele vai falar sobre a hermenêutica católica a partir da quadriga. O que é a quadriga? É a ideia de que o texto tem um sentido literal, tem
tem um sentido moral, isso literal é aquilo que ele quer dizer por ele mesmo. Moral, aquilo que mexe com alguma conduta, prática, alguma mudança de vida. O sentido alegórico é o sentido espiritualizado, é o por trás das letras. E o anagógico, o moral também é chamado de tropológico. E o sentido anagógico diz respeito à vida futura, que todo texto tem um sentido transcendente, para o depois da morte, na vida eterna e por aí vai. Então é assim que a Igreja Católica, lembre-se, é a única igreja que existe até a Reforma Protestante, não existe outra igreja. Nós temos alguns dissidentes desde o século XIII, John Huss, John Wycliffe, que são indivíduos que são precursores, ou também chamados de pré-reformadores, que eles começam a destoar, abrindo o caminho para Martinho Lutero. Mas até ali, na verdade 1522, que é quando realmente, de 520 a 522, quando realmente surge a divisão da Igreja Protestante da Igreja Católica, até ali há uma única igreja, e esse é o método padrão de leitura do texto bíblico. Quando nós chegamos na Reforma Protestante, há um rompimento drástico com um monte de coisa. Inclusive e especialmente como tratamos a Escritura Sagrada, como nós a vemos, como documento infalível e inerrante, e apenas a Escritura é infalível, diferentemente do que a Igreja Católica propõe, que eu vou desenvolver daqui a pouco, e a maneira como nós interpretamos o texto bíblico, como é que nós concebemos doutrina ou teologia a partir do texto bíblico. O puritanismo, eu vou pular essa parte porque daqui a pouquinho eu volto para ela, porque esse é o nosso tema, né? Eu quero que você tenha uma noção completa do que tem acontecido ao longo dos últimos 1900 anos até chegarmos hoje. Você tem o puritanismo, que é o desenvolvimento da tradição reformada, especialmente ali no final, 1570 em diante, finzinho da década de 60, ali na Inglaterra. William Perkins, ele é um homem extremamente importante, quando ele escreve um livro, A Arte da Profecia. Quando ele começa, a primeira parte do livro é uma defesa da autoridade, suficiência, inerrância, revelação, inspiração da Escritura Sagrada. A segunda parte é como ler o texto bíblico. E a terceira parte, como pregar o texto bíblico. Essa foi a preocupação dos puritanos. Tiveram alguns deslizes, eles alegorizavam bastante, mas eram extremamente zelosos no trato do texto bíblico. Uma alegoria diferente daquilo que o catolicismo praticava. Nós temos aí no século XVIII em diante, principalmente surgindo na Alemanha, depois se espalhando por toda a Europa, até no século XIX, século XX, começaram a chegar nos Estados Unidos, que foi o movimento da teologia liberal, que surge, sobretudo, em círculos protestantes. O que é a teologia liberal, resumidamente? A crença de que a Bíblia não é um livro divinamente inspirado, de que a Bíblia não é inerrante, não é infalível. Na verdade, a Bíblia é um documento que é simples produto de uma determinada perspectiva dominante da época, mas não deveria ser a única perspectiva tida como válida. Na verdade, eles vão defender a ideia de que existiam múltiplas ortodoxias, ou múltiplas perspectivas corretas. Por causa de algum interesse, a comunidade cristã sufocou tantas outras para fazer prevalecer essa. Então, o liberal, ele vai olhar para aquele documento que a Annette Gill recentemente traduziu, o Evangelho de Judas, vai olhar quase que com o mesmo valor ou mesma autoridade que o texto bíblico. A diferença é simplesmente a tradição da qual aquele texto deriva. É a turma que vai negar a autoria de Moisés lá do Pentateuco, a chamada hipótese documentar de Julius Wellhausen, quando ele desenvolve a chamada teoria JEDP, que na verdade nós temos 4 tradições diferentes na composição do Pentateuco e não apenas um autor.
Então, a teologia liberal, ela basicamente quebra o fundamento do cristianismo na defesa da Escritura como autoridade final. Alô, testando. Ok, acho que agora vamos um pouquinho melhor. Então, a teologia liberal, ela